Meus amados irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar nossa devocional orando ao Senhor. Vamos ficar em pé. Quero pedir para o nosso irmão Kelvin nos eleve a Deus em oração. Oremos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nos achegamos à Tua presença e damos graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, e rendemos louvores porque o Senhor é bom, é justo e misericordioso. Nos concedeu a graça de podermos acordar e estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo momento que teremos aqui, de poder louvar o Senhor, de aprender da Tua palavra. Sim, Senhor. Nesse momento devocional onde cresceremos, ó Deus, com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Assim nós oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 105. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 6, de modo alternado. Salmo 5, verso 1 ao verso 6. 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Crendo no testemunho da palavra de Deus que nós somos descendentes espirituais de Abraão, vamos entoar, irmãos, o hino 21 do nosso cenário. Deus de Abraão, ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor.
Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nosso Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela aliança bendita que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por este novo e vivo caminho. Reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados e pedimos, ó Deus, perdão de cada um deles. E rogamos, ó Deus, que agora, pela ministração da Tua palavra, possamos ser edificados para crescimento espiritual e também, ó Deus, para a glória do Teu nome. Usa o Teu servo, pastor Maeli, dentro desse propósito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar o reverendo Maeli, ele é o mensageiro desta manhã para as nossas vidas, da parte de Deus. Ele que é nosso professor e coordenador de teologia histórica aqui do nosso seminário. Abençoe, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Me organize aqui, que não fique tão em cima. Muito bem. Obrigado. Meus queridos irmãos, cumprimentamos a todos e convidamos para que localizem conosco a palavra do Senhor, como se encontra na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 5. Leremos os versículos 1 a 3 e também 8 e 15. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 3 e ainda 8 e 15. Está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Pois, outrora, erais trevas, porém agora sois luz
no Senhor, andai como filhos da luz. E, finalmente, o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Amém. Amém. Nós já oramos, rogando ao Senhor por iluminação, e de certo confiamos que Ele atende às nossas orações. Amém. Meus irmãos, Machado de Assis, reconhecido como um de nossos maiores intelectuais e que viveu na segunda metade do século XIX, início do século XX, instruía os seus alunos dizendo assim: quando não pudermos imitar os grandes homens, imitemos ao menos as grandes ficções. Os ícones da história universal sempre tiveram os seus imitadores. Expoentes como Portinari na pintura, Michelangelo na escultura, Shakespeare na literatura e Lincoln na política, exemplificam este fato. Naquilo em que não se pode ser original, a recomendação é imitar com perfeição, mas com responsabilidade. O que significa dizer que plágio deve e precisa ser evitado. Por isso, nos deparamos aqui com a recomendação apostólica, estampada no versículo 1 deste capítulo de número 5. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Estas palavras, como bem sabemos, foram ditas pelo apóstolo Paulo nesta sua carta dirigida aos cristãos de Éfeso. Ele a escreveu da sua prisão, provavelmente em Roma, por volta dos anos 60, 61 da era cristã. Seu objetivo primeiro era discorrer sobre a unidade da igreja, como de fato o fez ao longo da sessão anterior de cunho doutrinário. E agora, nesta sessão prática, uma espécie de parênese, o autor inicia este capítulo empregando aqui o substantivo mimetes, traduzido por imitador, que na Grécia Antiga indicava aquele que aprendia, o discípulo, aquele que representava, o ator, e também aquele que corria, o atleta, todos movidos por um paradigma, um exemplo a seguir. Este termo
tomado por empréstimo pelo apóstolo Paulo e foi aqui empregado para descrever Deus como a nossa referência maior. Pelo exposto, depreende-se, naturalmente, assim entendemos, da porção lida, que os imitadores de Deus, tema que abordaremos, devem inicialmente andar como Cristo. Este é o ensino apostólico inicialmente apresentado. Os imitadores de Deus devem andar como Cristo. Aristóteles, filósofo da antiguidade clássica, costumava se deslocar pelos jardins do seu estabelecimento de ensino, o Liceu, em Atenas, seguido pelos seus alunos. Daí o termo de origem grega peripatético. Termo este que também é recepcionado aqui pelo apóstolo, utilizando-o mais de uma vez, 2, 3 vezes. Paulo assegurou que nós imitamos a Deus quando seguimos os passos de Cristo. Por isso ele disse: andai como Cristo. É a instrução estampada no versículo de número 2. Tais palavras, neste mesmo versículo, significam: andai em amor. Cristo é aqui apresentado como referência, modelo para o cumprimento deste pio dever. Ou seja, devemos amar de forma plena e não com parcialidade. Foi assim que Cristo amou. Devemos amar de forma abnegada e não movidos pelo egoísmo. Foi assim que Cristo nos amou. Devemos amar de forma sacrificial e não nos autopromovendo. Foi assim que Cristo nos amou. Devemos amar nos despojando da própria vida, como o apóstolo muito bem observa, ao dizer: como também Cristo amou. Portanto, meus irmãos, de maneira muitíssimo lacônica, nós podemos dizer que os imitadores de Deus, e espera-se que cada um de nós se comporte como tal, devem andar como Cristo. Retomando o tema inicialmente proposto, os imitadores de Deus, compete-nos afirmar ainda: os imitadores de Deus devem andar como santos. O apóstolo Paulo diz textualmente
no versículo de número 3. Como convém a santos. A santidade, meus irmãos, é um alvo a ser alcançado em nossa vida cristã. A santidade, ela sempre foi desejada por homens piedosos ao longo de toda a história da igreja. Alguns, como sabemos, a buscaram no recolhimento dos mosteiros. Outros a buscaram na vida mística, contemplativa, interpretando deste modo a recomendação do autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Como quem vê aquele que é invisível. E muitos a buscaram, particularmente ao longo da Idade Média, na excessiva prática sacramental. Estes, inclusive, chegaram a comprometer o ensino bíblico quanto à forma, o significado e o número destes meios de graça. Mas o fato é que a recomendação apostólica precisa ser resgatada, priorizada por nós. A instrução apostólica, detalhada nos versículos 3 e 4, pode ser abreviada nestas palavras: toda sorte de impurezas. Significa imoralidade, perversão. O apóstolo não apresentou aqui números clausos destas perversidades, o faz de maneira exemplificativa. Toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós. A verdadeira santidade, meus irmãos, temos aprendido isso e devemos sempre lembrar, implica em eliminar a poluição provocada pelo pecado. Esta é a nossa luta de vida cristã. É não ter de que se envergonhar diante de Deus. Portanto, numa breve peroração deste argumento aqui apresentado, nós dizemos: os imitadores de Deus devem andar como santos. Mas, resgatando o tema inicialmente proposto, os imitadores de Deus, devemos dizer algo mais. Como a porção lida nos instrui, os imitadores de Deus também devem andar como filhos da luz. Os imitadores de Deus devem andar como filhos da luz. O apóstolo Paulo assim nos instrui nas palavras estampadas no versículo de número 8, dizendo na sua literalidade:
andai como filhos da luz. Tais palavras, meus irmãos, apontam para os instrumentos que nos são colocados pela graça de Deus, pela sua provisão, instrumentos que nos são colocados à disposição enquanto imitadores de Deus. Estes instrumentos nos garantem a superação de qualquer subterfúgio, a saber, Deus não apenas tem a luz, o Deus a quem servimos, Ele não só reflete a luz, o nosso Deus é a própria luz. Por isso lemos em 1 João, no capítulo 1, no versículo 15, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Discorrendo a respeito da lei de Deus, outro instrumento colocado à nossa disposição para que cresçamos em santidade, referindo-nos à lei moral, o salmista afirma no Salmo de número 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus, o Senhor Jesus, que recapitula em si mesmo todas estas verdades e todos estes argumentos, e que se impõe diante de nós como o nosso Salvador, o modelo pelo qual nós contemplamos a pessoa de Deus, o nosso Pai. Jesus falou a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou a luz do mundo, como lê-se no Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 12. Portanto, meus irmãos, sumariando o que aqui dissemos, podemos reafirmar que a negritude das trevas é absolutamente incompatível com o status dos remidos. Status este que nós apresentamos como sendo o nosso status. Nós nos assenhoreamos deste status. Pois bem, a negritude das trevas é absolutamente incompatível com esta condição dos remidos. Andai como filhos da luz. Os imitadores de Deus devem, portanto, brilhar como se fossem faróis. Eis aqui o dever que recai sobre todos nós, os mimeteis, os imitadores de Deus. Mas, resgatando ainda o tema inicialmente apresentado, também devemos dizer, que os imitadores de Deus devem andar
como sábios. Andar como sábios. No versículo de número 15, o autor, fazendo uso da antítese, como sabemos, trata-se de uma figura de linguagem caracterizada pela apresentação de palavras de sentidos opostos. Ele diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O escritor, o apóstolo Paulo, assegura aqui, meus irmãos, que nós não devemos nos portar como aqueles que ele denomina de os asofoi. Os asofoi aqui apresentados são exatamente aqueles desprovidos de sabedoria. Ou seja, são aqueles que espiritualmente podem ser definidos como nécios ou imbecis. Devemos nos conduzir, meus irmãos, de modo diametralmente oposto ao daqueles. Devemos nos comportar como os sofoi. É esta a recomendação apostólica. Ou seja, como os sábios. Ele se refere aqui, meus irmãos, àquelas pessoas cuja sabedoria não foi meramente obtida pelo exercício da ratio, significa dizer, não se trata de uma sabedoria escolarizada, acadêmica, embora ela tenha o seu lugar, porém, muito além disso, trata-se de uma sabedoria obtida através de uma vida piedosa. No livro dos Salmos, precisamente no Salmo 111, versículo 10, e estas mesmas palavras, in totus, as mesmas palavras, são reproduzidas no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, instrui-nos dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. J. Packer, falecido há pouco, afirmou: a espécie da sabedoria que Deus espera dar àqueles que lhe pedem é uma sabedoria que nos aproxima dele, que nos une a ele. Então, meus irmãos, nós, como fizemos anteriormente, nós concluímos este argumento também numa brevíssima peroração, dizendo: os imitadores de Deus devem andar
como sábios. Sabedoria, entretanto, dentro destes limites, destes contornos aqui apresentados. Sejamos sábios. Meus irmãos, nós nos encaminhamos para o término desta breve exposição na manhã de hoje, recapitulando o que dissemos. Imitar significa copiar, é verdade. Não é plagiar, por favor. Naquilo em que não se pode ser original, a recomendação de Rui Barbosa é imitar com perfeição, imitar com responsabilidade. Portanto, meus irmãos, os imitadores de Deus apresentados nesta porção que selecionamos para a nossa instrução na manhã de hoje. Os imitadores de Deus devem andar como Cristo, andar como santos, andar como filhos da luz e, finalmente, andar como sábios. Estas são as implicações do substantivo grego mimetes, aqui empregado pelo apóstolo Paulo e traduzido como imitador. A palavra de ordem do apóstolo Paulo é esta, registrada no versículo 1: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Que o Senhor nos ajude para que, de fato, assim o sejamos. Amém. Irmãos, vamos orar. Bendito Deus, nosso Senhor, agradecemos pela instrução da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada dia mais possamos parecer com o Senhor, nosso Pai, e com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queremos, ó Deus, rogar as Tuas bênçãos agora sobre o restante desse dia, que a Tua graça nos acompanhe, de sorte que tudo que façamos seja para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós queremos saudar todos que estão aqui, saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa tê-los abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica o nosso convite para que na próxima sexta-feira nós possamos estar juntos aqui para mais uma devocional do Seminário Teológico do Nordeste. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.